Saudamos nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos agradecidos a Deus por podermos estar juntos novamente para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por esta nova semana que estamos iniciando e que o Espírito Santo de Deus esteja presente com cada um de nós, nos dando entendimento na sua palavra e que possamos colocar em prática em nossa vida. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos, também vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que clicam no dedinho de joinha, enfim, todos vocês são importantes aqui no canal Hora Tranquila. E juntos nós estamos procurando aprender e conhecer a vontade de Deus, viver esta vontade em nossa vida, para que nós possamos nos encontrar muito em breve nos céus. Agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Nancy Mota, é de Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Marisete Silva é de Manaus. Nilza Justiniano é da Itália. Zélia Leal é de Belo Horizonte. Luciana Batista é de Recife. Lídia Martins é de Ouro Branco, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado pela vida, obrigado por este dia que estás nos concedendo e também obrigado pelo momento que teremos para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, fazendo com que tenhamos a mente aberta para entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os nossos amigos e irmãos, onde quer que se encontram, aqueles que nos pedem orações, Tu os conheces, Tu sabes as necessidades que cada um enfrenta. Visita-os, ó Pai, nas suas lutas, nas suas provações, nas suas tribulações, e que permaneçam firmes na fé, aguardando a bem-aventurada esperança do retorno do nosso Senhor Jesus. Pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade à nossa série Isaías, Mensagens de Consolo. Esta semana nós vamos estudar o capítulo 7 do profeta Isaías. Antes, porém, nós vamos ver algumas outras passagens em outros livros da Bíblia para nós entrarmos no assunto esta semana. E semana passada estudamos o capítulo 6 e vimos então que o rei Uzias, ele foi ferido de lepra por causa dele ter oferecido incenso, o que ele não deveria ter feito, e houve uma discussão com os sacerdotes, porque somente os sacerdotes descendentes de Arão que poderiam fazer isso. E então a nação de Judá estava passando por uma crise de liderança. E Deus então chama o profeta Isaías para ser o porta-voz dele para o povo de Judá. Isaías, a princípio, ele recusou, mas depois que ele teve a visão do trono celestial e que ele foi tocado pela brasa viva do altar, ele então agora diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus, amigos e irmãos, está chamando a cada um de nós também para que possamos nos colocar à disposição dele. Mas para isso é preciso nós também sermos tocados pelo Espírito Santo e termos uma vida transformada e reconhecermos que nós somos pecadores e que necessitamos do poder de Deus em nossa vida para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. O rei Uzias, ele morreu aproximadamente no ano 740 a.C. Jotão, o filho do rei Uzias, então assumiu o trono. Mas eles estavam enfrentando a crise de liderança, como nós dissemos. E um outro problema, amigos e irmãos, que a nação estava enfrentando é que eles se afastavam constantemente da presença de Deus. E a palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 7, verso 9, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Isaías 7, verso 9. Isso estava acontecendo com o povo de Judá, eles não permaneciam firmes nos caminhos do Senhor, e eles não resistiam às provações, os problemas que eles enfrentavam com as outras nações. E então nós lemos aqui, em 2 Reis, capítulo 15, 2 Reis, capítulo 15, versos 37 e 38, diz assim: Naqueles dias o Senhor começou a instigar Rezim, rei da Síria,
e Peca, filho de Remalias, a atacarem Judá. Quando Jotão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Acás foi seu sucessor. Então aqui, Jotão, que era filho de Uzias, também morreu. E agora, quem começa a reinar é Acás, que era filho de Jotão. Síria estava querendo atacar agora o povo de Judá. Por quê? Porque a Assíria já havia dominado as 10 tribos do Reino do Norte. Os descendentes de Israel que estavam no Reino do Norte, as 10 tribos, eram agora escravos dos assírios. E então, o Reino do Norte, que é representado por Efraim, que é uma daquelas 10 tribos, e o reino da Síria, eles atacaram então o reino do sul, que era um reino menor, o reino de Judá. E este ataque aconteceu exatamente quando Judá estava enfraquecido pelos ataques dos edomitas e dos filisteus. Vejam que no passado, Judá havia lutado contra Israel, quer dizer, as 2 tribos do sul lutado contra as 10 tribos do norte. Mas uma aliança entre as 10 tribos do norte e a Síria apresentava agora um perigo avassalador. Parecia que Israel e Síria queriam forçar Judá com eles de uma coalizão contra o forte poder do rei da Assíria, que era Tiglat-Pileser III. E então, aqui estavam agora passando por uma situação muito difícil. O povo de Judá, as próprias 10 tribos do norte se juntaram à Síria e agora vinham atacar o reino do sul, que era Judá. Queriam forçar que o Judá também se aliasse a eles. E então, nós vemos aqui em 2 Reis, capítulo 16, no verso 5, olha o que nós lemos aqui. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Agora, eles chegaram em Jerusalém, que era no reino do sul, né? Em Judá, e cercaram Jerusalém. E Acás, que era o rei, ele não conseguiria derrotar Síria juntamente com as 10 tribos do norte. E o que foi que Acás fez? Vejam o que Acás fez. Em 2 Reis 16, versos 7 a 9, diz: O rei Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Assíria: Sou seu servo e seu súdito. Venha salvar-me dos exércitos da Síria e de Israel que estão me atacando. Então Acás pegou a prata e o ouro do templo do Senhor e dos tesouros do palácio e os enviou como pagamento para o rei da Assíria. O rei da Assíria atendeu ao pedido e atacou Damasco, a capital da Síria, e deportou seus habitantes para Quir. Também matou Rezim, rei da Síria. Irmãos, olha que erro que Acás cometeu. Quem é que governava o povo de Judá? Era Deus. Deus é que tinha o controle de todas as coisas. Agora, Acás, ele sentiu que o seu mundo, o seu reino estava desmoronando. E então, para que ele não fosse derrotado pela Síria e o reino do norte, as 10 tribos de Israel, ele fez uma aliança com o rei da Assíria, Tiglat-Pileser III. Irmãos, quantas vezes acontece conosco também, quando nós passamos por problemas que parece que o nosso mundo está desmoronando, quem sabe perdemos o emprego, quem sabe alguém da família foi morto tragicamente, perdemos subitamente alguém, quem sabe, enfim, as enfermidades chegaram em nossa casa, o nosso mundo se desmorona. Como é que nós temos agido? Nós temos também ido em busca de outras soluções ao invés de ir em busca da solução em Deus. Irmãos, nós precisamos aprender que quando as coisas estão caminhando mal, nós temos que
buscar em Deus a solução deste problema. Nós não podemos buscar a solução dos nossos problemas em pessoas, em seres humanos que são falíveis, falhos iguais a nós. Vejam que para que o rei da Assíria pudesse ir lá ajudar e socorrer o reino do sul, Judá, Acaz precisou de mandar ouro, mandou pagamento, pegou o ouro do templo, dos tesouros de Judá e mandou tudo como forma de pagamento para Tiglat-Pileser. Vejam que situação. Irmãos, isso acontece muito conosco na nossa atualidade. Passamos por momentos difíceis quando tudo está se desmoronando ao nosso redor. E ao invés de nós perseverarmos em oração, buscarmos em Deus a solução do nosso problema, nós vamos em busca da solução em lugares em que Deus não está. E nós iremos durante esta semana estudar exatamente como é que nós devemos agir quando as coisas estão indo de mal a pior em nossa vida. Qual é a solução que nós temos? A quem nós devemos recorrer? Que nós não sejamos como Acaz, que foi em busca de ajuda militar na Assíria para poder solucionar o seu problema. E essa ação por parte de Acaz não devia ser uma surpresa. Ele tinha sido um dos piores reis de todos os tempos a governar Judá. Por isso que ele foi buscar ajuda lá na Assíria. Então, irmãos, a consequência de um mau governo resultou nessa situação em que ele foi buscar ajuda onde ele não deveria ter ido. E nós também. Se nós não temos um bom relacionamento com Deus, cada dia da nossa vida, buscarmos ter comunhão com Ele, quando as coisas começam a andar mal em nossa vida, nós também, se não tivermos comunhão com Deus, iremos buscar a solução em outras fontes a não ser em Deus. Que Deus nos ajude a buscá-lo cada dia em nossa vida. E mesmo quando que tudo pareça se desmoronar, nós continuemos confiando em Deus, assim como Jó, que perdeu tudo, mas continuou confiando em Deus. Ele não perdeu a sua fé em Deus. Que sejamos também assim, firmes, constantes, não vacilando, não duvidando, porque Deus, Ele é maior do que tudo e maior do que todos. Que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã, dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.